Continuando a falar um pouquinho sobre Bert Hellinger, e ele vai dizer que todos os problemas da humanidade, ou os problemas da humanidade, são os mesmos, de ontem, de hoje e de amanhã. E que à medida que a gente vai olhando para os problemas que atingem a humanidade, a gente vai percebendo o quanto é necessário olhar para a família, olhar para a base. E tudo começa em casa. Tem até um livro, né? Que diz que o título é esse: Tudo começa em casa. E Bert vai apontar como solução as 3 leis sistêmicas. Ele diz que a solução nada mais é do que seguir as 3 leis sistêmicas, que também são chamadas de as ordens do amor. A compreensão e aceitação dessas 3 leis irão proporcionar a vida fluida e plena que todos nós almejamos. Vamos conhecê-las? Convido você a conhecê-las, a conhecer um pouquinho dessas 3 leis. A primeira lei é a lei do pertencimento. Todos os membros de uma família pertencem e têm o direito de pertencer a ela. Ninguém pode ser excluído em hipótese alguma. O sistema familiar tem um vínculo muito forte, mesmo que a família pareça desunida por qualquer razões que seja. Se alguém é excluído, seja pelo motivo que for, ele será representado por um membro no futuro. Esse alguém que nasceu depois, mesmo que não tenha conhecido essa exclusão, ou não tenha conhecimento dessa exclusão, de forma consciente, poderá ter um destino igual ou semelhante a esse excluído. Vale observar também que não precisa saber da existência da pessoa que foi excluída, pois ela pode ser um antepassado muito distante. É muito interessante o que Berg traz, e ele diz que quando um membro é excluído, o sistema dessa família entra em desequilíbrio. Além dos membros excluídos, como por exemplo um pai alcoólatra, o ausente, temos também os abortos provocados ou espontâneos e as mortes prematuras, os assassinatos. Eles têm um lugar no sistema familiar e quando não, os irmãos que nascem depois sofrem as consequências disso, sofrem as consequências dessa exclusão. Um exemplo ligado às ordens dos filhos, de forma totalmente consciente. Eles não se sentem pertencentes ao clã familiar, pois os que vieram antes não têm, sistemicamente falando, um lugar na família. Uma mãe aborta ou perde um primeiro a gestação e depois gera um filho. Este filho que nasceu geralmente é considerado o mais velho ou o filho único, mas ele não o é, e sim, ele é o segundo. O lugar dele na ordem sistêmica desta família é o segundo lugar. O filho nascido nem sabe do aborto da mãe, mas ele sente conscientemente que está ocupando um lugar que não é dele e não se sente no direito de seguir, se o primeiro não pode seguir. Olha como este movimento de exclusão gera um desequilíbrio no sistema todo dessa família. A vida começa a ter alguns problemas. Claro que cada caso é um caso, não há uma receita de bolo, mas de alguma forma
essa questão irá interferir na vida do filho que veio depois, podendo este até desenvolver uma doença grave. E aqui não há julgamentos. A constelação só irá dar um lugar para esse filho não nascido. E o filho nascido, nesse caso, assume seu lugar de segundo e sua vida volta a fluir. Assim, ele se sente livre para seguir o seu caminho. É essa a beleza do trabalho sistêmico, das constelações familiares. Você já se sentiu alguma vez excluído do seu sistema familiar? Um outro exemplo, um segundo exemplo, dentro desta lei, é o pai desconhecido. Quantas crianças não tiveram a oportunidade ou não têm a oportunidade de conhecer os seus pais? Por alguma razão, por algum motivo, aqui não cabe julgamento. Está tudo bem. Tudo é como foi e pôde ser. Então, nesse segundo exemplo, portanto, traz a história de um pai desconhecido. Mesmo que você não tenha conhecido seu pai, que não tenha sido criado somente, que tenha sido criado somente pela sua mãe ou até pelo seu padrasto, esse pai biológico deve ter um lugar no sistema e ser honrado. Enfatizo que a honra aqui é algo paralelo ao amor e à convivência. Aqui é agradecer pela vida que esse homem lhe deu. Eu sei que parece complicado, mas vou explicar um pouco mais sobre isso quando falar na segunda lei abaixo. Os filhos são leais a seus pais e, em muitos casos, eles repetem o destino destes por amor. Como disse acima, isso acontece mesmo que nem os tenha conhecido. Essa lealdade ao sistema é o que chamamos de amor cego. Por amor, não aceitam ter um destino melhor que de seus pais. Isso é totalmente inconsciente. E Beth Hellinger traz uma frase sistêmica que eu acho perfeita para esse contexto. Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar em seu coração. Ficamos hoje com esta reflexão. Tenhamos todos e todas um bom dia para quem vai ouvir essa mensagem pela manhã. Uma boa tarde para quem vai ouvir essa reflexão pela tarde. E uma boa noite para quem vai ter acesso a esse conteúdo à noite. Está tudo bem. Eu vejo você. Eu sou Marli Andrade e eu falei.